Sean Kidney, Sean Kidney, última sessão de uma conferência de 5 dias que foi bem intensa. Tivemos conversas muito enriquecedoras e agora vamos fazer então essa sessão final para fazer um apanhado do que nós discutimos ou debatemos essa semana. Mas agora uma questão muito importante. Antes, como sempre, falar e agradecer os nossos patrocinadores. JP Morgan, parte especialmente JP Morgan, mas todos os outros. O Grupo Citi também, que nos permitiu, então, gravar e realizar essa conferência, Credit Suisse, Pinion, Moody's, Luxembourg, Credit Exchange, Refinitiv, BNP Paribas, IHS Market, e todas as outras. Agradeço também a Mizuho pela interpretação em japonês que foi disponibilizada hoje. Então, voltando aqui aos anúncios administrativos, temos interpretação não somente em japonês, mas também em mandarim, francês, espanhol e português. Usem o botão para perguntas e respostas, mas usem também as outras ferramentas para contatos e para enviar comentários, etc. E hoje, para encerrar, então, a nossa conferência, nós temos eu tenho alguns amigos aqui comigo. Em primeiro lugar, Lydia Harvey, que é a especialista, o analista de ESG da JP Morgan. E é uma pessoa que eu vou dizer que, na verdade, a primeira vez que ela esteve em Londres, ela trabalhou conosco e a JP Morgan tem muita sorte de tê-la com eles. Então, estamos muito contentes em ter a Lídia aqui conosco hoje para esses últimos comentários. Temos também Bertrand Millot, que é o vice-presidente de gestão de riscos da CDPQ, que é o Fundo Previdenciário Público da província de Quebec. Eu conheço também, quer dizer, um colega seu que cuida da parte, quer dizer, da atividade indiana da CDPQ. E temos também Chris Atkinson, que trabalha na Fidelity International, ele é gestão de portfólio e cuida de vários portfólios, inclusive ligados ao carbono, a clima e sustentabilidade. Na verdade, o Chris cuida um pouco dos maiores títulos assim o seu cargo nos mais longos que eu conheço, que eu já vi na história, mas também é um grande promotor da transição. Então, muito obrigado aos três por estarem aqui comigo. Nós tivemos um dia bastante intenso, como vocês sabem. Então, só para recapitular brevemente, começamos com Nathan Fabian, que é o responsável por investimentos da Principles for Responsible Investment, e falamos de metodologias. Tivemos também aqui representante da Comissão Europeia e falamos um pouco sobre as oportunidades da indústria de hidrogênio, de todas as indústrias relacionadas também, e falamos também, tivemos uma entrevista com Nigel Topping e uma sessão muito, muito positiva sobre edificações, agricultura e transporte, e também falamos um pouco sobre avaliação de estratégias corporativas empresariais, e agora, quer dizer, passamos o dia inteiro falando sobre transição. E eu vou começar com você, Cris, se eu puder. Você tem falando sobre a importância da transição já há bastante tempo. O que me interessa saber é quais são as implicações das conversas que nós tivemos hoje e o que isso significa para os gestores de portfólio e o que as pessoas devem saber para, se quiserem se interessar em se envolver mais nisso, o que elas precisam saber para começar. Bem, Sean, tem muito, na verdade, nessa sua pergunta, né? Eu gostaria de começar, na verdade, cumprimentando vocês por essa fantástica conferência. 5 dias você conseguiu incluir tantas coisas, assim, na verdade, presidiu a maior parte das sessões, então, queria elogiar a sua energia, na verdade. E nós tivemos debates muito interessantes hoje, e eu acho que um ponto principal que emergiu
de tudo isso foi o grande otimismo que nós percebemos aqui, e saindo um pouco daquela situação de depressão e de tristeza que muitas pessoas sentiam em relação a isso. Eu vejo um grande otimismo aqui, e, na verdade, as pessoas que estão aqui participando dessa conferência, e muitas pessoas estão aqui, são, na verdade, gestores, e são as pessoas que administram capital. Estamos falando de dinheiro real, de capital real. Então, uma coisa que eu acho que é importante para que os investidores saibam é que, na verdade, quer dizer, a primeira sessão do dia falava sobre a importância de como financiamos a transição com confiança. E também falamos sobre, sim, como trabalhar com diferentes instituições, entre as quais a CDI, e como todas essas instituições pretendem ou se esforçam para ajudar os investidores e também a estabelecer a credibilidade no setor. Eu acho que isso é importantíssimo, e principalmente, quer dizer, em relação a todo esse trabalho que estamos fazendo. O que chamou a atenção na primeira sessão do dia foi, digamos, o papel de diferentes, quer dizer, de todas as ferramentas que temos à disposição. E se eu fosse um investidor assim que não conhecesse esse setor, na verdade eu poderia me sentir um pouco assustado, porque tem tantas ferramentas, tantos instrumentos, mas é importante que nós consigamos determinar ou definir uma rota para padronizar as práticas de mercado, para que possamos realmente entender o que é uma transição genuína e o que não é uma transição genuína. Eu acho que o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, que é algo que eu poderia assim falar por muito tempo, é entender que é um processo, né? Estamos falando de um roteiro. Então, eu acho que um ponto importante que foi mencionado aqui no relatório que foi divulgado hoje e que você mencionou também na última sessão, é que nenhum setor ou nenhuma organização pode ser deixada para trás nessa transição. E esse ponto ficou muito claro quando falamos de hidrogênio mais cedo, e também na sessão sobre transportes, edificações e agricultura. Quer dizer, alguns ativos que possam ser considerados talvez obsoletos hoje, eles podem ser muito importantes para permitir e acelerar a transição. E eu acho que você deixou isso bem claro na última sessão. Quer dizer, como se trata muitas vezes de redirecionar sua atenção, em vez de simplesmente lavar as mãos e falar, não, isso agora não é mais meu problema. Então, esses são os dois primeiros pontos que eu queria mencionar, mas na verdade eu poderia falar aqui por horas e horas, tem muitas páginas de anotações, mas eu vou dar a oportunidade a algum outro colega do painel para dizer alguma coisa também. Bem, muito obrigado, Chris. Agora passo a palavra a Bertrand. Como todos sabemos, bem, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Como sabemos, é um assunto muito importante. Só algumas palavras sobre a CDPQ. Nós já estamos atuando nesse setor já há cerca de 4 anos. Então, desde 2017, nos comprometemos a aumentar significativamente nossos investimentos verdes e tivemos um aumento de 100% em 3 anos. E também nos determinamos a diminuir a intensidade do nosso portfólio em um grande volume, chegamos a 38% no final do ano passado, mais do que pretendíamos inicialmente. E eu diria que a questão da transição, na verdade, é que nós temos essa ideia de que o setor financeiro precisa fazer algo, sim, isso é fundamental, sem dúvida, mas é importante também deixar claro que há oportunidades de investimento e há também riscos, isso também é verdade, mas precisamos ter mais informações sobre isso e também ter um pouco mais de clareza e de responsabilização em relação a tudo isso. Quer dizer, Chris, você falou um pouco sobre a quantidade do carbono em portfólio, mas também a qualidade do carbono em determinado portfólio de investimentos. Então, na verdade, nós não deveríamos nos esquecer que, por exemplo, a energia eólica é verde, mas as turbinas eólicas, elas dependem de aço. E se esse aço não for
construído da maneira certa, quer dizer, se esse aço depender, por exemplo, do petróleo para a sua fabricação, na verdade, ainda assim teremos um impacto de carbono muito forte. Então, precisamos, digamos, tornar esses ativos e esses campos mais verdes. Eu acho que esse é um ponto muito importante, também foi mencionado antes, que é a necessidade de melhorar as ferramentas, os instrumentos que temos à disposição para medir, para quantificar e para avaliar quem está fazendo as coisas certas e quem está contando as histórias certas. E também há um outro aspecto muito importante, que é a necessidade de financiar, então, quer dizer, essa transição para reduzir, pelo menos, aquelas emissões que não são evitáveis. E, na verdade, nós já estamos um pouco atrasados, assim, como humanidade, nesse caminho, nesse percurso. E precisamos, então, decidir como, então, financiar essas emissões, ou a redução dessas emissões, perdão. Sim, eu acho que você, sim, resumiu muito bem todo o potencial que existe nesse setor. Bem, eu tenho certeza que na conferência do ano passado nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E falamos um pouco sobre, quer dizer, este ano, sobre grandes questões de capital e como financiar essas atividades, mas temos que considerar, então, como você disse muito bem, a questão do capital natural e a vantagem, ou o valor desse capital natural. E temos que falar um pouco mais sobre, por exemplo, o sequestro de carbono e o valor, quer dizer, do capital natural para isso. Lídia, do seu ponto de vista, eu queria saber, quer dizer, como isso afeta, quer dizer, o trabalho que você faz em diferentes setores. Bem, Sean, é um grande prazer estar aqui e eu tenho muito prazer de representar a JP Morgan aqui e eu acompanhei todos os debates de hoje e também existe assim ainda debate sobre como vamos aplicar, digamos, esse índice de ESG da JP Morgan e claro, e como isso afeta todos esses setores, como hidrogênio, aqueles outros setores que precisam descarbonizar mais rapidamente. E o que eu vejo, do meu ponto de vista, isso temos que nos perguntar como usamos esses instrumentos e os dados que temos à disposição em uma escala suficiente, principalmente no mercados emergentes, para ampliar nossa cobertura, e é o que fazemos lá na nossa equipe de pesquisa. E, na verdade, pretendemos cobrir toda a classe de ativos em que podem ser investidos nos mercados emergentes, títulos soberanos e títulos privados. Quer dizer, muitas vezes é difícil obter os dados para aplicar a transição nesses outros mercados e nesses setores. Mas, por outro lado, de um lado mais positivo, na verdade, com grande poder vem muita responsabilidade também. Nós temos esse grande dever de analisar a transição do ponto de vista dos investidores e temos o poder de direcionar esse capital, e isso vai viabilizar uma transição mais rápida, em uma escala muito maior. Então, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, como podemos usar o que aprendemos hoje, o que já sabemos hoje, para gerar e provocar essas mudanças. E uma coisa muito importante que eu ouvi hoje, bem lá no início, eu acho que foi a Ana da CBI que disse, ela disse uma coisa muito simples, mas que realmente ficou comigo. Quer dizer, que no final do dia, no final das contas, estamos analisando diferentes setores. Na verdade, e não se fala simplesmente de investir no que é melhor, quer dizer, no best in class. Estamos falando em investir, na verdade, quando falamos de transição, não é simplesmente selecionar um tipo de ativo que é o melhor. A pergunta, na verdade, a empresa ou os ativos, o setor, está melhorando? Podemos provar que há um caminho, uma rota de transição que está sendo seguida? E eu acho que, por exemplo, se quisermos investir, por exemplo, em um setor ou uma empresa que tem um histórico de uso de carvão, por exemplo, pode ser que isso não faça sentido nesse momento, mas que vocês analisarem a transição, a trajetória dessa empresa ou desse setor, isso vai provar que elas estão realmente realizando uma transição, isso vai incentivar mais transição ainda e vai nos colocar na trajetória correta. Eu acho que a última coisa que eu gostaria de mencionar, que foi muito interessante, foi uma coisa que o Nigel Topping falou, que também vai ficar comigo, que sim, naturalmente,
se trata de mitigação e realizar a transição e descarbonizar, mas, na verdade, esse seja somente o caminho para a adaptação e para a resiliência. Então, é algo que nós temos que pensar, quer dizer, como podemos incluir esses conceitos de adaptação e de resiliência ao nosso índice. Então, não estamos falando somente de mitigação, mas também precisamos entender quais países, em particular, enfrentam os maiores riscos e vulnerabilidades neste momento. A última coisa que eu mencionarei em relação a isso é que temos que avaliar com base no nosso índice, quer dizer, os países que mais sofreram com esses eventos extremos, que perderam muitas vidas. Na verdade, 2018 foi a primeira vez que a Alemanha fazia parte desse grupo dos 10 países que mais sofreram com as mudanças climáticas. Então, quer dizer, um dos países mais desenvolvidos do mundo faz parte desses países que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Então, eu acho que isso tem muito a ver com tudo que eu estava pensando hoje, enquanto eu assistia às sessões. Assim. Então, eu acho que é uma boa maneira de terminar, então, a minha intervenção aqui. Sim, sim, sem dúvida. Temos muito a debater e muito para explorar aqui. Mas, realmente, nos últimos 30 anos, parece que, sim, o que os cientistas diziam assim, nós precisamos fazer alguma coisa, e aí as pessoas falam, não, o que eu preciso fazer, mas é tudo tão difícil, quer dizer, podemos adiar um pouco, então, e na verdade agora estamos numa situação que agora não podemos mais adiar, e é por isso que estamos nessa situação atual, porque não agimos na época que poderíamos ter agido. Isso, quer dizer, a pandemia está aí para provar isso. Então, a mudança climática já começou e precisamos agir rapidamente, né? E não sempre isso é fácil, né? Nós todos temos trabalhado muito duro para garantir que possamos lidar com essas mudanças. Então, procurando investimentos que possam, então, ser um gatilho para a transição, talvez não de uma maneira linear para a descarbonização do portfólio. Então, gostaria de saber, quer dizer, o que você faz para rastrear, então, seus investimentos verdes? Nós temos acompanhado, eu queria saber o que você faz em relação a isso, quer dizer, para conversar com seus investidores sobre risco. Sim, eu quer dizer, a CDPQ, quer dizer, como eu falei, nós temos a vantagem de ter equipes que se dedicam especialmente à infraestrutura e nós investimos, quer dizer, em um vasto leque de diferentes atividades. E ao fazer isso, e nesse contexto, quer dizer, graças a essas ferramentas que nós temos à disposição, é relativamente fácil para nós investir em ativos verdes. E nós somos um dos desenvolvedores de turbinas eólicas offshore, um dos maiores investidores em energias renováveis. E, na verdade, essas ferramentas não estão disponíveis para todos. Então, nós estamos numa posição muito positiva porque temos tudo isso à disposição. Não todas as ferramentas são acessíveis. E o mesmo se aplica às edificações verdes, em que, na verdade, quer dizer, alguns países já estão fazendo esses esforços para desenvolver e construir painéis verdes e aí substituir aquelas estruturas, por exemplo, aquecedores que não eram sustentáveis. Etc. Então, muito vem sendo feito nesse sentido. Mas temos também investidores conosco que investem em energia térmica. E, na verdade, estamos usando nossa influência com os investidores e também com os reguladores para que garantir, por exemplo, que esses novos aquecedores não dependam somente de gás ou de carvão, mas dependam de energias renováveis. Usem energias renováveis para funcionar. E estamos tentando desenvolver regulamentações junto ao governo federal e também a governos locais para implementar isso. Então, trabalhamos não somente com os investidores, mas também com os governos e os elaboradores de políticas públicas, e os governos têm um papel fundamental a desempenhar nessa trajetória. Temos que nos perguntar, então, o que está acontecendo em relação, por exemplo, ao preço da eletricidade, o preço da energia elétrica e a disponibilidade de energia elétrica. Esse é um ponto, quer dizer, mas, na verdade, o nosso foco está mudando. Estamos cada vez mais nos interessando sobre como decidir, quer dizer, como investir em
atividades não mais sujas que precisam realizar essa transição. E como alguns setores que eu mencionei mais cedo, por exemplo, isso é bastante difícil, na verdade, porque as empresas estão se movimentando muito lentamente, e a divulgação e a transparência ainda não é suficiente. E, na verdade, eu sei que a CBI e várias outras organizações estão tentando um pouco normatizar, digamos, e emitir opiniões sobre a qualidade, pareceres sobre a qualidade dos esforços das empresas. Mas ainda precisamos fazer muito nesse sentido para, quer dizer, quando os investidores investirem em algo que que eles sabem que pode talvez não ser tão verde, é importante que esses investidores saibam o que as empresas estão fazendo para chegar a uma situação de redução de emissões e se essas empresas estão na trajetória certa de transição. Sim, é uma pauta bastante ampla, né? Cris, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu gostaria de voltar um pouquinho ao comentário que a Lídia fez sobre essa descarbonização e também sobre relatórios de várias partes do mundo e de algumas das empresas que fazem um uso mais intensivo, assim, ou que têm das emissões mais intensivas de carbono, quer dizer, não tem nada mais sujo que carvão, digamos, mas nós sabemos que, na verdade, os CEOs de algumas dessas empresas estão lançando e estão para anunciar iniciativas importantes nesse sentido. Eu gostaria de saber, quer dizer, como você, qual impacto isso teria no seu portfólio, quer dizer, qual a sua opinião atual, quer dizer, como você avaliaria agora a qualidade desses planos dessas grandes empresas? Porque sim, pode ser sim que elas estejam realizando uma mudança rápida, mas ainda não veremos os resultados por algum tempo. Então, como você vê isso agora? Sim, é uma pergunta muito boa. Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, é que quando pensamos em investidores de renda fixa, então, principalmente, eles buscam aquelas empresas, aqueles países que têm grau de investimento. Então, não estamos falando de investidores em títulos, na verdade, estamos lá para financiar, digamos, despesas de capital nesse ambiente de baixos juros, ou baixo retorno, digamos, e com um cupom cada vez menor. Quer dizer, o financiamento de novas tecnologias é muito arriscado, por outro lado. E eu tenho contato com pessoas que já fizeram isso no passado e nem sempre eles tiveram sucesso. Então, pode ser um pouco mais difícil a situação. E nossa abordagem, então, como você já meio que ensinou, é trabalhar, quer dizer, verificar o que essas grandes empresas estão fazendo, se elas já têm, digamos, um plano de transição, um plano de descarbonização. E aqui estamos falando de setores como cimento, siderurgia e etc. Ver se essas empresas estão realmente pretendendo, se têm um plano para reduzir suas emissões no futuro. Porque essas empresas, quer dizer, têm uma empresa, essas empresas, quer dizer, realizam, estão num setor que provavelmente vão deixar um legado, digamos, ativo, um legado de emissões, quer dizer, muito altas. E estamos falando aqui sobre a necessidade de grandes investimentos para realizar essa transição. E se eu tenho esse dinheiro à disposição, na verdade, provavelmente eu investiria, quer dizer, em títulos de empresas que vão me garantir, quer dizer, um retorno mais garantido, digamos. E a probabilidade de sucesso dessas grandes organizações que têm, digamos, uma equipe maior, uma estrutura maior de engenharia e de inovação. Mas, quer dizer, nós temos que pensar também nos outros problemas, quer dizer, que foi mencionado anteriormente, é aquela questão sobre se o portfólio de descarbonização talvez não se reflita na vida real em uma real descarbonização. Ou seja, isso é um desafio para os investidores, quer dizer, isso depende, então, de vários fatores, e isso é que às vezes existe a necessidade de demonstrar que estamos fazendo algo para descarbonizar, e
falamos assim de empresas, de fábricas de cimento e do setor siderúrgico, quer dizer, muitas das vezes, quer dizer, se são pequenas empresas, não, isso vai ter um grande impacto, mas quando são grandes empresas, na verdade, o impacto na pegada de carbono global vai ser diferente. Nós temos que pensar, então, sobre as consequências imprevistas ou involuntárias disso, quer dizer, o que pode, talvez, quer dizer, se você realiza uma transição assim, e você se sente mais à vontade, dorme melhor de noite, isso, na verdade, não quer dizer que você está ajudando a descarbonização, se você simplesmente repassa esses ativos para outros setores e para outras empresas. Então, temos que pensar assim em como nos mover juntos, como caminhar juntos. E isso tem a ver também com os rótulos no mercado de títulos sustentáveis. Quer dizer, na verdade, isso foi muito bom. É muito bom saber que esses títulos verdes têm sido financiados, mas isso tem que ver como esses títulos podem financiar, por exemplo, empresas daqueles setores que são mais sujos. Não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta ou se eu só aumentei o número das dúvidas. E, bom, isso foi chave uma das questões implícitas aqui, para que nós possamos, né, falar, né, dessa questão aqui com os investidores, por exemplo, estávamos falando, né, como que nós vamos fazer para avançar, né, ter essas ferramentas, mas eu diria que essa questão, né, de bagunçar a métrica, né, Bertrand, é algo que a gente tem falado sobre, né, estratégias de descarbonização, né, ou seja, então isso aí talvez não chegue na sua carteira, né, e eu estou falando aqui da renda fixa, mas, Bertrand, os princípios são os mesmos, né, e como você pensa em lidar com essa pergunta? Você tem empresas que podem ser muito altas em carbono, e se você incluir elas na carteira, pode ser uma Sandcor, por exemplo, mas se eles tiverem uma estratégia de descarbonização muito agressiva, você quer apoiá-los, você investiria na renda fixa deles e nas outras classes de ativos? Ou seja, isso é uma questão crítica, eu diria, né, nessa discussão de transição atualmente, não? Sim, Sean, é realmente uma pergunta dificílima de responder, pois é, de fato, né, um problema no contexto, né, das metas de carteira. Uma das coisas que a gente fez internamente também né, tentar vincular a conversa de todo mundo nessa organização para que nós possamos atingir as metas. A gente analisa esses investimentos, isso é, né, uma questão nesse contexto. Então, estamos pensando arduamente sobre isso e estamos analisando uma forma de tentar equilibrar, digamos assim, o círculo, né, deixando ele mais quadrado, e vamos fazer um anúncio logo, logo, não posso dizer mais sobre isso no momento, mas sim, é algo que os investidores precisam começar a pensar para poderem descarbonizar, né, o planeta, de como nós vamos investir, né, no preto, no cinza, para que vire verde, e precisamos achar as empresas realmente que são sérias, né, para poder investir isso. Agora, Lídia, você está tendo perguntas dos seus clientes? Isso aqui está na agenda, esse tipo de questão? É tudo muito abstrato ainda? Não, está bem no centro, na direita, na esquerda da nossa agenda. Nós temos os mercados emergentes, tá, que tem nos dado, né, esses critérios de ASG, e a gente tem uma gama de ASG, mas eles deveriam considerar um padrão de mercado para abordagens ASG, e estamos tendo uma demanda crescente em metodologias novas de índice que são descarbonizante ou então alinhados com uma meta de temperatura específica, se for um benchmark corporativo que esteja alinhado com uma regulamentação da União Europeia, que foi lançada recentemente com duas definições de índices. Então, primeiramente, nesse benchmark de transição, a outra é da aliança com o Acordo de Paris. E temos alguns padrões técnicos que a gente precisa seguir, digamos assim, se vamos utilizar esses índices nesses termos. E com certeza isso agora
está na nossa mesa, digamos assim, para o final deste ano e o próximo ano. Estamos analisando os corporativos e os soberanos e um dos desafios em fazer isso no nível soberano é que até agora a regulamentação do benchmark que nos dá, né, um roadmap bem interessante, colocando todo mundo na mesma página, não se aplica aos soberanos. Então, estamos meio que voando cego quando tentamos desenvolver essa metodologia de soberanos, mas sim, vai valer a pena para estarmos todos, né, utilizando essas classes de ativos, mas nós temos, né, aquele roadmap bem sólido que foi apresentado pela regulamentação de benchmark da Europa e tem alguns índices no mercado já que focam muito em equity e, bom, espero realmente poder fornecer isso para os nossos clientes de renda fixa e, mais uma vez, os desafios é como que a gente atinge esses padrões técnicos mínimos para a transição climática de benchmark quando estamos lidando, né, com o foco do mercado emergentes e também empresas privadas, né, fechadas. E realmente é muito importante ter empresas, né, com metas, com base na ciência, com meta baseada em Paris, mas a pergunta fundamental é como é que a gente usa isso se estamos investindo em empresas fechadas, por exemplo, ou aquelas que estão nas empresas de mercados emergentes. Então, realmente precisamos, por exemplo, voltar aqui ao básico, como é que a gente pode utilizar os dados básicos disponíveis para nós para, né, fazer um trabalho em cima dessas emissões de carbono e como que a gente pode trabalhar para atingir esses padrões técnicos mínimos, né, para que a gente possa descarbonizar, digamos assim. Eu posso então listar todos os desafios, mas não posso listar todas as soluções, mas certamente é algo onde estamos realmente gastando bastante neurônio para tentar chegar numa solução. E, bom, CRI parece ser uma boa notícia, né? Que consigamos trabalhar de forma melhor nessa área. Eu perguntaria para você algumas outras questões. A questão de soberanos é interessante, né? Que a Lídia levantou. E claro, né? Eles são, né, bons investidores soberanos globalmente. Eu me lembro de ter tido uma conversa com vocês e o seu gestor da carteira de soberanos de renda fixa estava muito animado com a possibilidade de engajar com isso. Vocês foram até lá, vocês já conseguem ver e tem títulos verdes saindo dos soberanos, tem outros eixos de engajamento que vocês estão levando em consideração agora, especialmente, né, quando a gente tem essa causa de transição. Bom, essa questão de soberano não é uma área que eu me preocupo muito, tá? Que é uma lista de fundos, enfim, são corporativos soberanos. O meu foco realmente é nesse lado corporativo das coisas. Mas, dito isso, estamos tentando nos engajar com emissores soberanos e os quase emissores soberanos, mundo afora, mais especificamente em mercados emergentes, e não somos e não estamos, digamos assim, limitados a emitir títulos verdes. Nós temos abordagens e de classificação interna, na verdade, não uma abordagem de engajamento, de, assim, que requer que a gente tenha essas conversas detalhadas com os emissores aonde que a gente acha que eles estão ficando para trás. Por exemplo, agora na área de clima, tem uma lista bem grande de soberanos que estão ficando para trás. E, em termos das conversas que a gente tem no nível corporativo, eu não posso, na verdade, dar muito insight ainda dos resultados dessas conversas, mas com certeza é uma área onde estamos realmente tentando focar. E a próxima área que eu pensaria é o engajamento, né, nos corporativos e também nos soberanos. Então, nós temos essa ideia de transição, ou seja, até agora tudo bem, precisamos mapear o que é essas transições, né, com o apoio dos nossos colegas, RMI, TBI e vários outros fundos de equity. Mas, claro, quando é uma questão de chegar, né, na transição, as histórias de engajamento são importantes. E eu, né, contei a história daquele gestor de fundo da Exxon, que ele não pôde votar na resolução da Exxon para que os diretores pudessem fazer parte ali do conselho. Eles acharam que eles tinham perdido uma oportunidade, eles não tinham certeza, na verdade, mas de qualquer forma, isso levanta uma pergunta interessante sobre engajamento e como utilizar isso. Agora, o mesmo princípio poderia se aplicar para a renda fixa
e agora estamos vendo mais investidores de renda fixa se envolvendo com essa extensão, né? Obviamente, do Climate Action no 100 Plus, enfim, todos esses fatores que eu mencionei, mas aí eu pergunto, né? E o apetite, né? Ou seja, o quão avançado vocês estão da perspectiva da renda fixa, pensando sobre isso, vocês conseguem ver uma situação aonde vocês de repente entrariam, sei lá, na tesouraria de algumas corporações muito grandes para se tornarem, né, investidores, ou seja, para que vocês tivessem, né, um pedaço do bolo, por assim dizer. E qual seria a sua estratégia de transição? Você consegue nos dar alguns detalhes? E você acha que esse nível de engajamento é algo que está no horizonte? Não, não, não no horizonte. Não está no horizonte, não está aqui já. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é: vocês são só investidores de renda fixa? Por que que a gente vai ouvir você, os acionistas, etc. Mas o que a gente acha é que, né, o pessoal do corporativo, sim, eles engajam com investidores de renda fixa. Nós temos uma vantagem com os acionistas, que é bom, nós somos fornecedores frequentes de capital para grandes empresas e, tipicamente, os investidores de equity, eles talvez forneçam capital diretamente, em algumas ocasiões, né? Enfim, por um período longo de tempo. Então, grandes empresas, corporações voltam para o mercado de títulos, se não for anualmente ou várias vezes ao ano. Então, a gente tem essa conversa toda vez que eles chegam no meu escritório, que eles me ligam no telefone ou me perguntam sobre transição. Então, nós temos um modelo, tá, de engajamento aqui, né, na Fidelity, que passa, né, por essa classe de ativos, e com isso, né, a gente usa isso com a equipe de sustentabilidade de equity para que nós possamos, então, digamos assim, impulsionar a gerência, para que tenhamos o benefício de ambos os lados da equação para influenciar a gestão, né? E nós temos vários exemplos aonde a renda fixa começou, digamos assim, a esse engajamento e continua a fazer isso. Um comentário foi feito nos títulos vinculados à sustentabilidade, né, os SLBs, que de repente não são muito claros com relação aos objetivos climáticos deles. Eu concordo até com isso, mas o que descobrimos é que eles são, né, os SLBs, um veículo fantástico para a gente engajar com a empresa. Então, primeiramente, eles têm compromissos contratuais para oferecer, né, informações sobre as suas emissões. Então a gente leva isso a sério, e eles também, né, fornecem como que eles vão atingir as reduções de emissões. Então eles têm um plano detalhado. Agora, claro, isso é muito bom e isso nos dá a oportunidade para dizer: olha só, isso é ótimo, adorei o seu plano, você está realmente no caminho correto, mas por que que você não tem, né, essa meta BTI? Por que que você não se alinhou com o compromisso de 1,5 graus? O que que você pode fazer, né? E essas conversas estão ocorrendo, não diria diariamente, mas quase diariamente e frequentemente, né? Os donos dos títulos são os donos do capital, digamos assim. Então, esses emissores, eles realmente querem ouvir que os investidores de renda fixa, eles percebem as boas práticas no mercado, seja uma entidade privada ou aquela maior lista, né, de entidades de capital aberto. Por quê? Porque eles querem ajudar eles a melhorar a sua percepção de mercado com relação aos títulos de sustentabilidade. Então, James Carville falou uma coisa, aquela citação talvez seja verdade, isso foi em 1992, durante a campanha do Bill Clinton. Ele queria voltar para o mercado de títulos, porque todo mundo tinha medo dele, né? Isso foi na campanha presidencial de 92 do Clinton. Bertrand, isso é a sua experiência que você vê ocorrendo no CPDQ? Sim, aí a gente utiliza e considera todos os fatores ASG, né, para a decisão de investimento dentro do mercado de dívida privada. E nesse contexto, a gente engaja bastante com essa parte, né, das empresas, para que eles então melhorem suas práticas com questões ASG, incluindo o ambiente, mas não só isso. Agora, em relação à renda fixa, eu disse que percebemos
que os títulos listados, né, enfim, a gente percebeu uma mudança no debate com os bancos e isso é bom. Os bancos, eles estão levando esses aspectos muito mais seriamente e, bom, aquele paper, né, ou seja, quando o papel, na verdade, ele é emitido, digamos assim, eles têm um papel chave a desempenhar nesse diálogo, por exemplo, como investidores, nós também investimos na estrutura de custo de capital para que a gente possa utilizar isso como uma alavanca para engajar com as empresas específicas. Agora, quando voltamos a pergunta sobre equity, né, e o poder que você tem é muito importante. Eu não posso enfatizar isso o suficiente, mas há uma percepção no mercado de que os investidores eles têm poder e que eles acham que esse engajamento coletivo é uma ferramenta muito importante. A razão do porquê aquele voto na ExxonMobil foi exitosa é porque os investidores estavam alinhados e eles falaram, olha só, a gente vai ter essas metas aqui e de tirar essas duas pessoas, né, do conselho. E isso funcionou, né? Por quê? Porque tinha um alinhamento correto desses investidores, isso foi chave. Porque se todo mundo tivesse, né, essa visão do que a gente quer fazer, esse voto teria ido de uma forma diferente. Então é realmente muito importante alinhar isso e emitir a proposta dos acionistas que estava por trás daquela que foi apresentada, né, ali ao conselho, né, à diretoria. E é muito importante a gente utilizar todas as ferramentas e, claro, impulsionar as empresas para que as empresas façam a coisa certa. Lídia, você está escutando aqui a nossa discussão? Então, eu acho que agora é isso. Né? Vou voltar para aqui para falar agora, 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 agora. É isso, estou certa? Estou certo? Sim, claro. Eu tenho alguns comentários, né, sobre essa questão de engajamento. A gente fez uma pesquisa dos nossos clientes que investem em mercados emergentes, né, em dívidas soberanos, e perguntamos quais eram alguns dos desafios de investir nesse mercado, especialmente, né, com relação ao ESG. Uma das coisas que voltou, né, nessa pesquisa, que a maioria das pessoas que responderam à pesquisa falaram que eles não se engajam, né, com os DMOs soberanos, o tanto que eles gostariam, pois eles acham que não faz sentido fazer isso de forma individual, que é o que a gente acaba de escutar aqui. Então, é aquela natureza coletiva que deixam as coisas muito mais tangíveis e com isso tem um impacto melhor. E uma das coisas que estamos tentando fazer é ser uma linha para poder conduzir, estabelecendo regras, né? Rodadas de conversa com DMOs diferentes. E a gente começou isso na Hungria há uns 2 meses, quando a gente convidou, né, os clientes para virem falar com os DMOs e falarem um pouquinho com eles para eles terem, né, mais informações sobre o título verde, ou seja, eles não estavam fazendo algo no social, e começamos a perguntar também sobre a contribuição nacionalmente determinada e tinha realmente um foco grande, né, na mudança do clima e a transição e quero continuar a ser, digamos assim, essa linha de condução, pois a gente teve essa percepção e esse engajamento não era necessariamente isso para nós. Quando a gente pensa, né, nessa terra soberana, isso é ainda mais intensificado e isso é algo que precisamos melhorar para manter o fluxo de informação em duas vias. Isso é muito legal que você está fazendo, né? E, bom, espero ter mais pesquisas para isso na indústria, ou seja, isso por quê? Porque isso é um sinal para que todo mundo realmente, né, se organize, ou seja, né, não fuja da questão, digamos assim, realmente se envolva com a transição, sim. E uma última coisa, tá? Enquanto todo mundo está prestando atenção, todas as instituições acadêmicas, né, laboratórios de ideias, eles estão analisando as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, por favor, continuem trabalhando, né, aumentando as suas coberturas e com a publicação das novas NDCs, queremos ter realmente um conjunto de dados que analisa se esses NDCs são suficientes ou não para nos levar ao Acordo de Paris. Eu gostaria que esse conjunto de dados tivesse cobertura suficiente para que nós pudéssemos, então, integrar ao trabalho que a gente tem feito, né, do lado do índice. Então, isso é meio que, digamos assim, uma bronca
casinha, mas continue trabalhando, trabalhe arduamente, queremos, né, esses dados. E é também um indicador, né, dessa conversa que, bom, na verdade, essa transição não vai simplesmente ocorrer, né, se o setor simplesmente pega e muda as coisas, e não é só os investidores batendo na mesa, os bancos ou o governo, né, precisamos ter uma colaboração próxima para que essa mudança realmente seja efetivada. Espero uma muito produtiva. Eu sempre digo para os governos, você não precisa financiar tudo, porque os investidores vão financiar contanto que seja bancável. E aí, quando a gente entra, né, com os MDBs, para que a gente tenha certeza, né, que eles sejam bancáveis, né, para que a gente consiga, né, um maior nível de financiamento, né, os MDBs, claro, né, que são os bancos de multilaterais, vocês devem ter ouvido a nossa colega falando sobre o banco do BRICS, falando que tem que tornar, né, esses bancos de desenvolvimento mais verdes para que eles consigam atingir o compromisso de 50% climático, né? E, enfim, temos que melhorar esse compromisso desses bancos mundo afora, e muito precisa ser feito, mas a colaboração é chave. Eu vou dizer que, pelo menos no mundo ocidental, o dono do ativo, né, digamos assim, aquela força ali é onde tudo funciona. Por quê? Porque eles estão ali no topo da árvore de investimento. Então, se ativem, perguntem, né? A gente tem, né, os gestores de fundos como Fidelity, por exemplo, que podem responder, né, com os fluxos para os JP Morgan. Então, Bertrand, o que eu gostaria de perguntá-lo é o que você diria, né? O que você aconselharia para todo mundo que está ouvindo aqui? Como que a gente avança nessa questão como um dono de um ativo? Claro, né? Estando ciente dos argumentos de transição, como também as perguntas transnacionais, né? Para que a gente possa mobilizar capital para soluções climáticas. Nos dê uma mensagem final. O que eu diria? Bom, a tarefa ela é herculeana, é realmente muito complicado para a gente poder implementar esse tipo de mudança numa organização, mas temos que começar, né? Então, comece, aprenda, né? Se capacite, estabeleça metas, pois metas é uma forma bacana de focar a mente. Então, se eles forem alinhados com uma emissão zero, melhor ainda, mas se você não quer ir nessa direção porque você não se sente à vontade, mas estabeleça metas de qualquer forma, tá? E aí sim tenha ferramentas que você saiba usar para mobilizar a educação. A parte de formação, capacitação é muito importante. Utilize o seu poder para falar algo. Eu gostaria de comentar o que a Aline falou, pois as NDCs são muito importantes, mas também precisamos que os governos estabeleçam, montem, digamos assim, um cenário no nível macro para realmente estabelecer os incentivos corretos. Por exemplo, né, aquele poder verde, o governo falou, né, das tarifas de alimentação, né, enfim, a taxa que é pago energética. Eu mesmo continuo o caso, né, na offshore. E agora, se a gente for comprar aço verde, cimento verde para as empresas que estão realizando isso, se eles forem produzir um aço e cimento verde, eles vão ter um incentivo para, né, apresentar planos de investimento e o trabalho que eles precisam fazer. E aí isso vai ter que ocorrer, digamos assim, né? O mundo terá que tornar isso real, mas vocês terão que ir além, né, das suas metas para ações concretas em campo para que as coisas realmente se movimentem no nível industrial. Muito bom. Chris, vamos lá, últimos comentários e conselhos para todo mundo lá sobre o que eles fazem, como que eles podem lidar, né, com esse problema, com esse desafio. Bom, boa pergunta. Bom, comentário do Bertrand ali sobre o nível de complexidade, eu concordo plenamente, né, a importância da gente começar, né, digamos assim, entrar nesse caminho, mas eu enfatizo aqui que é um problema complexo que é extremamente desafiante. Tá? Então, algumas dessas soluções simplísticas que a gente vê no mercado, talvez eu acho que não vai realmente ter um impacto no mundo real. Então, eu acho que se você estiver tentando implementar, tá,
uma carteira consciente do clima, digamos assim, você precisa sim conversar com o seu gestor de ativos sobre como que isso ficaria e o que que é importante para você, pois se você precisar de uma carteira, digamos assim, oticamente limpa, para que você realmente questione uma mudança verdadeira no mundo, eu não posso dar conselho para cada investidor como que isso fica para eles, pois isso é eles que têm que decidir com as exigências e necessidades de investimento que eles têm. Mas o que a gente acredita é que você deveria procurar, ou pelo menos os gestores de ativos deveriam estar entregando um retorno semelhante com o que você consegue nos lugares no mercado de renda. Então, não é porque você tem um mandato ambiental, você não deveria sacrificar o retorno, você precisa também se manter empregado, né? Então você tem que ter esses objetivos para o ativo que tem que ser financeiros e também ambientais. Então esse aqui seria, digamos assim, meu comentário final muito bom. E bom, a boa notícia é que estamos agora vendo um preço prêmio, né, no mercado de títulos verdes para os títulos verdes no mercado secundário, isso significa que eles estão à frente de outros títulos com relação à avaliação, o que facilita muito a vida, né? E claro, é uma margem modesta, mas é uma diferença, né, para que a gente possa realmente utilizar. Ou seja, as coisas estão mudando. Bom, Lídia, vocês agora, como patrocinadores global para essa conferência, né? Tem que ter agora um sotaque americano, mas vamos lá, né? Da perspectiva do JP Morgan, o que que você diria, nos daria como conselho, né, para todos os nossos ouvintes aqui, os participantes da conferência? Essa pergunta é muito boa e eu acho que meus panelistas realmente já cobriram os assuntos. Como já foi dito, ninguém pode fazer isso sozinho. Então, eu tenho menos conselho e mais um por favor cheio de paixão para isso. Vocês que estão, né, me ouvindo, né, as empresas, estabeleçam suas metas, divulguem essas informações, pois precisamos delas para criar o que nós vamos criar e os fornecedores de dados continuem a trabalhar bem, né, com essas novas metodologias e pontos de dados e realmente pensem como que isso pode ser feito, né, entre os mercados soberanos, privados e mercados emergentes, tá? E para os nossos clientes e gestores de ativo e donos de ativos, para vocês que estão pensando em aplicar uma metodologia de transição, continuem tentando ver como que você pode desenrolar isso, digamos assim, né? É muito técnico, é muito difícil, mas mesmo que difícil, continuem tentando e continuem impulsionando a gente, né, como fornecedores de índice, pois é a demanda que vai fazer a gente se mexer e fazer com que você também apareça. Então, a gente está com um número crescente de pessoas batendo na nossa porta, né? Oi, cadê aquele benchmark de mudança do clima? É isso que a gente precisa, né? Porque isso é muito importante para todas as conversas que nós estamos tendo sobre esse assunto e como estou vendo isso todos os dias. Eu espero que isso continue, pois isso realmente vai nos impulsionar para entrarmos em ação, para que nós possamos realmente desenvolver novos produtos para tentar lidar com esse problema. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Chris. Muito obrigado, Bertrand. Muito obrigado, Lídia. Temos um grande trabalho à frente, mas temos bons conselhos para avançar. Eu normalmente pergunto o que está acontecendo na China, pois a gente trabalha muito lá. Eles estão mudando ou eles estão instalando mais usinas de carvão? E o que eu estou dizendo aqui, desde o anúncio do presidente Xi Jinping sobre, né, redução de emissões até 2030, eles serem neutros em carbono até 2060, cada área de governo tem um comitê sentado pensando, tá, como é que a gente faz isso? E parece, né, Londres, né, no dia de Guy Fawkes, você está com fogos de artifício, né, em tudo quanto é lugar. E na China, o que está acontecendo é que você tem essas instituições no setor financeiro do mundo ocidental e a voz de vocês está sendo repetida, replicada com certeza em todos os nossos parceiros, os bancos, os investidores e todos os consultores dessa área. Tá? Nós temos algo especial nesse ano como resultado das metas de 2030, o impacto da mudança do clima ou até como o resultado, né, de mostrar que isso é um mercado que pode te dar retornos sustentáveis, como também futuros sustentáveis, para fazer uma paráfrase do Cris. As coisas estão mudando, mas precisamos mudar ainda mais rápido, claro.
e temos realmente esse desafio muito grande. E no mercado de título verdes e sustentáveis, a gente talvez chegue, né, àquele 1 trilhão. Eu gostaria de chegar a 1 trilhão de emissões total no próximo ano, que ajudarão, né, a carteira do Bertrand, do Cris e a Lídia com seus índices, mas, gente, a gente tem que fazer essa mudança, a gente tem que ter um mercado dependente de mais ou menos 50 trilhões para realmente fazer algum progresso, né, dentro, né, desse mercado de títulos soberanos também fazem parte. Então, ainda temos um grande caminho a viajar. É importante ver, a gente vê que as soluções estão lá. Nessa conferência a gente viu várias soluções que estão disponíveis agora, mas sim, há mudanças muito rápidas, que são as mudanças de qual estamos falando. Não vamos conseguir fazer isso e, né, ter aquelas classificações AA para que o CRIs faça investimento. A gente vai ter classificações BB até em países ricos, a não ser que a gente tenha apoio do setor público. Pode ser bancos de desenvolvimentos que ofereçam algum tipo de classificação de crédito, pode ser governos por meio de políticas, e eles podem sim, né, nos ajudar, né, digamos assim, com esse grau de investimentos, pois temos várias ferramentas que já foram utilizadas por 200 anos, né, no Ocidente para construir essa sociedade rica que nós temos. Não é nada, né, não é uma fórmula muito difícil. Nós temos experiência dos Estados Unidos, a gente viu, né, muita conversa sobre, né, a garantia de produtos do governo para a infraestrutura verde, e com certeza a gente ouviu, né, o Joe Morton falando ontem, né, que é o assessor da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, como que o governo está pegando uma oportunidade com o Tesouro, liderando e trazendo os investidores com eles. Isso é história para cada país do mundo, e agora nós precisamos mudar. Sabemos que temos o capital, a gente ouviu isso hoje, a gente viu os números, sabemos que os mercados de títulos estão maior do que nunca, e o futuro continua a sugerir que as taxas vão se manter baixas, e somos sortudos, pois no momento onde a gente tem que reconstruir a economia do mundo, nós temos o capital disponível para fazer isso. Precisamos sim realizar uma mudança, e aqui, né, é o trabalho da Lydia Harvey, né, para que a gente possa realmente efetuar, né, essas mudanças. E temos alguns trabalhos a serem feitos. Investidores, por favor, escutem o Cris e o Bertrand. Pense sobre o que vocês precisam fazer, pense além das estratégias de ASG, tá? Para que a gente consiga mudar, né, aquelas cadeiras no deck do Titanic, para ver como que a gente pode trabalhar, né, nessa aliança para zero carbono, enfim, daquela climate action 100 plus, para que toda a sociedade, né, toda essa estrutura consiga mudar de forma que a gente possa, de fato, ter os retornos sustentáveis que vão nos dar o futuro sustentável, pois isso é uma tarefa importantíssima, não é só mexer nas carteiras. A gente não pode fazer isso sozinho, como investidores sozinhos. Temos que juntar forças. Para os bancos é sobre negócios, né? Pois vai levar mais trabalho para criar um mercado sempre, né? É mais trabalho. A gente vai ter que realmente trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vamos ter que pensar aqui nas nossas estruturas de formas inteligentes sobre coisas que não puderam ter sido investido antes, né? Como aqueles investimentos que vão meio que passar, enfim, a Fidelity, a CDPQ possam investir, mas que possam também suprir, né, os retornos que eles precisam, enfim, regulados. Isso é o trabalho do estruturador, é o trabalho do banco, mas, enfim, precisamos de vários negócios. Agora, claro, para os bancos de desenvolvimento, precisamos de você para que vocês exerçam, né, esse papel de liderança, para que você tenha esses riscos que vai, então, destravar a tolerância do capital para investimentos verdes, e isso provavelmente não vai ocorrer a não ser que você se torne ativista. Nós temos menos de meia dúzia de bancos ativos nisso globalmente, nós temos mais de 100 bancos de desenvolvimento no mundo, então nós temos pools de capital que não estão focando na área. Nós vamos anunciar uma parceria com o BNDES no Brasil logo, logo, tá? Com essas linhas, isso é um, e aqueles outros 495, na verdade, bancos de precisam agir, né, para o futuro. E para os formuladores de política, não pense que você vai ter que pagar por isso. A verdade é que começamos, né, a mudança do clima começou, estamos começando a vivenciar os efeitos, né, dessa mudança cada vez mais, que vai colocar um estresse cada vez maior na balance, nos balancetes do governo. A gente vai
ter a cada alguns anos, vamos ter uma pandemia, pelo menos essa é a previsão, né, de pandemias regulares. Espero que não como essa, mas as outras crises são os incêndios, as enchentes. Então, precisamos ter esse dinheiro para emergência, para recuperação, né, para restauração e para que a gente consiga também garantir que nossos países não implodam e viram uma Somália, virem uma Síria. E aonde que a gente pode trabalhar para assegurar que esse capital pode ser alocado, ou seja, parcerias com esse capital institucional, temos que ter parcerias com os atores sociais que agora fazem a gestão do nosso capital, e isso é necessário, né? Enquanto avançamos, temos que pensar sobre políticas que vão permitir isso, temos que pensar certeza, mudança radical, mas faça tudo isso em colaboração, tá? Essa é a agenda, tá? Temos muito mais a fazer, a escala tem que aumentar, a gente ouviu, né, sobre o hidrogênio, né, a gente tem que dar aquele passo para a escala, não fazer isso de forma incremental, temos que dar aquele pulo grande, porque se a gente fizer isso, não atingiremos o prazo, né, que, bom, o IPCC disse que só para a gente ter mais ou menos uma chancezinha de oferecer um futuro sustentável para os nossos filhos, temos que reduzir as emissões globais em 30%, e o relatório de emissões zero já falou que são as implicações para a energia e são realmente decisões difíceis que são agora necessárias sobre o que vamos fazer e o que não vamos fazer, e há coisas que precisamos fazer e precisamos mudar rapidamente. Eu acho que essa é a oportunidade, não há nenhuma dúvida na minha visão de que isso não vai ser o maior estímulo na história econômica do planeta. Nós vamos ver 90 trilhões de dólares investidos de agora até 2050 nessas transições. Nós temos a chance de tornar isso, né, um boom duradouro. Nós temos que nos certificar que os frutos, né, dessa explosão são compartilhados de acordo com a nossa nova economia, enfim, sustentável, está nesse mercado, e temos, né, os mercados emergentes, e precisamos pensar sobre a política. Na sessão que tivemos sobre, né, essa janela verde, nós tivemos uma grande discussão sobre o risco de não lidar com a desigualdade. Um desses riscos é que as sociedades se desmontam e há uma correlação direta entre o colapso das sociedades vis-à-vis um grande choque como uma tsunami, por exemplo, e a igualdade, ou seja, quanto mais igual, mais resilientes eles são, e não podemos ter essas sociedades dessa forma, pois senão nós provavelmente vamos meio que entrar, né, naquelas Américas trumpistas, digamos assim, ou seja, vamos ficar muito nacionalistas e dessa forma a gente não vai sobreviver, digamos, esse século até na mesma trajetória, a não ser que a gente coopere, colabore, a não ser que a gente ache formas de distribuir, né, os alimentos de lugares excedentes, onde eles têm, né, esse superávit de comida, para lugares onde eles não têm o suficiente. Precisamos achar formas de compartilhar, tá, as vacinas. Isso é um problema que estamos tendo hoje. Precisamos também achar formas de compartilhar os frutos dos esforços humanos durante os últimos 200 anos para toda a humanidade, pois se a gente não fizer isso, a gente vai terminar vendo uma guerra, vamos ver uma sociedade que nós não queremos ver, pois não queremos viver nela. Agora, claro, nós temos o capital, vocês já ouviram isso, lembrem-se, nós temos, né, as provas, que obviamente é um mercado de título sustentável, né, e título verde chegando a 2 trilhões, o que não é nada mal, né, nesses curtos anos. Então temos os negócios e o fluxo de dinheiro. A gente só precisa fazer isso rapidamente e até 2030, ou seja, isso é rápido, né? Então, próximo ano, venham mais uma vez comemorar o que esperamos ser um grande aumento desse mercado e ações e soluções pelos nossos parceiros que tivemos hoje, pelo Cris, da Fidelity, pelo Bertrand da CDPQ, da Lídia, da JP Morgan e todos os outros palestrantes que tivemos o privilégio de ouvir. Um grande privilégio, né, nessa semana, de ideias, de soluções, de pensamentos de como nós podemos avançar. Mas, acima de tudo, vocês estão aqui porque vocês se importam, vocês estão aqui porque vocês acham que isso faz parte do nosso futuro. Então é isso, gente. Deus abençoe. Precisamos que vocês tenham êxito criando retornos sustentáveis e um futuro sustentável. Não podemos ter um sem o outro.
Muito obrigado por participarem da conferência da Climate Bond 2021.